Olá, está no ar mais um Frente a Frente, esse programa que tem a missão de conhecer um pouco mais sobre os órgãos e entidades públicas de Sete Lagoas. Hoje a gente conversa com o comandante da 19ª Região de Polícia Militar, o Coronel Elvésio Fraga, que é o nosso convidado de hoje, porque a gente vai falar também dos 8 anos da 19ª RPM aqui em Sete Lagoas. Coronel, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Ô, Raquel, eu que agradeço, é um prazer estar aqui nessa casa, na TV Câmara. Obrigado pela oportunidade. Coronel, a gente sempre começa perguntando quem que é essa pessoa que está à minha frente. Então eu quero saber quem é o Coronel Elvésio Fraga. O Coronel Elvésio Fraga é um homem de 49 anos, muito dedicado e encantado com a sua profissão, filho de um soldado da Polícia Militar e de uma dona de casa, pai de 2 filhos, um casal, casado com uma policial militar, a Sargento Priscila, que também trabalha aqui na 19ª Região. E uma pessoa muito empolgada e dedicada com a vida, um olhar muito positivo para as coisas e que tenta se dedicar da melhor forma a fazer o que é necessário fazer. Seu pai, então, era soldado? É soldado? É soldado, mas assim, ele já é falecido, né? Faleceu deve ter uns 10 anos que ele faleceu aproximadamente, como soldado da polícia. Então você teve eles como um exemplo, como uma inspiração ou não? Como é que foi a sua opção para entrar para a Polícia Militar? Meus pais, minha mãe que é viva ainda, sempre foram um grande exemplo para mim como pessoas, como referência moral, ética, de uma forma geral. Me inspiro e sou muito grato a eles. Mas para entrar para a polícia, não exerceu nenhuma influência. Não? Não, mesmo ele sendo militar, ele nunca tratava tanto disso na nossa casa e não influenciava. Ele fazia questão que a gente estudasse, eu e meus 2 irmãos, para a gente fazer nossas escolhas. Como eu estudei no Colégio Tiradentes da Polícia Militar, em Belo Horizonte, aí acabei tendo contato com o curso de formação de oficiais, informações sobre ele por meio do convite dos 2 amigos que estudavam comigo, 2 amigos até hoje, Vladimir e Tiago, chamaram para fazer o vestibular na época. Aí eu fiz o vestibular, passei, entrei para o curso, me encantei com a polícia, me encantei com a profissão e estou aí já quase com 29 anos de polícia. 29 anos de polícia? Isso. Está quase aposentando, então? Estamos aí nessa luta. Mas eu tô vendo Aliás, que... quase não, eu fiz 29 em fevereiro, né? Olha só, já está mais da metade aí. E é interessante, assim, a gente sempre vê, por exemplo, você é casado com uma policial. Isso é muito comum, né? Ali, a polícia, a gente estava conversando aqui, a polícia é uma profissão que apaixona, né? É uma profissão que envolve, a gente estava comentando nos desafios especialmente, e a gente vê muitos casais de policiais, né? Ou é coincidência mesmo? Eu acho que todo lugar que a gente convive muito junto e que a gente passa por muitas dificuldades e que se esforça muito, todos os vínculos eu acho que se reforçam muito. Então as amizades tendem a ser amizades muito fortes e pode acabar também, como em qualquer ambiente, surgindo relações como é o caso meu e da minha esposa, que nos conhecemos na polícia, embora quando a gente começou a se relacionar trabalhando em lugares diferentes, a gente tem muita afinidade, tudo. Acho que é relativamente frequente e relativamente normal nós termos casais dentro da Polícia Militar. Uhum. Você falou também do Colégio Tiradentes, que de alguma forma você estava convivendo ali com um esboço do que é não o regime militar, mas algumas tradições, alguns posicionamentos, alguma cultura, né? Alguma cultura não, a cultura da Polícia Militar. Você acha que isso influencia? Certamente. Se nós pegarmos hoje só como um exemplo, existem 43 coronéis na Polícia Militar de Minas Gerais. Desses 43, mais do que 30, uns 35 ou mais, saíram do Colégio Tiradentes. Estou pegando nesse recorte, mas isso vai se espelhar muito em diversos postos e graduações da polícia. Porque o Colégio Tiradentes, ele é uma escola que foca muito na questão de disciplina, estudo e família. Precisa muito da participação da família, tem muita disciplina e um estudo espetacular. E ali também pratica muito esses rituais de cidadania, de respeito, de disciplina. Então, tem uniforme, tem que entrar em forma, tem que cortar cabelo, tem que fazer hasteamento de bandeira, tem solenidades com características militares. Então, quem está estudando no Colégio Tiradentes, você passa por um processo de
conhecimento mais aprofundado de muitos dos ritos do meio militar. E, além disso, você convive com militares. E aí você acaba se espelhando naquilo e vendo e criando interesse. Muitos são de famílias militares, outros não. Mas é natural que surja no jovem, na criança, o interesse pela profissão policial militar, ele estando no Colégio Tiradentes. É um caminho natural. Digamos que o Colégio Tiradentes é quase que um preparatório para a Polícia Militar. E a gente vê hoje muita discussão, muita polêmica em torno dessa questão da educação de crianças, né? E a Escola Militar é uma escola que ensina, antes de tudo, a disciplina, né? Sim. A disciplina é algo muito cobrado. Você acha que é por aí, assim, você que tem filho pequeno hoje, e a gente está discutindo isso porque vou aproveitar a sua presença aqui, a sua experiência, para a gente falar um pouco sobre isso, porque a formação das nossas crianças, ela vai interferir nos profissionais que vão ser amanhã, inclusive policiais. Você acha que essa educação é um modelo que a gente precisa repensar para que a gente tenha, de fato, pessoas mais comprometidas? Olha, Raquel, além de comandante da 19ª Região, como a gente estava comentando antes, eu também sou o diretor administrativo do Colégio Tiradentes de Sete Lagoas. Nós temos lá mais de 800 alunos e eu acompanho bem de perto o que é feito lá dentro e me orgulho muito, assim como nos demais 29 colégios, são 30 colégios Tiradentes espalhados em Minas Gerais. E o modelo que se pratica no Colégio Tiradentes, desde quando eu estudei, é um modelo muito focado nessa questão de disciplinas, regras, comprometimento, de assumir responsabilidade, de saber se posicionar, de saber dialogar, explicar as coisas e ter comprometimento com o que você faz. Eu tenho muita clareza que esse é um modelo de educação que dá muito certo. Não à toa, qualquer indicador de educação que você pegar, os colégios Tiradentes têm um desempenho extremamente elevado, extremamente positivo, em todos os indicadores de educação. Há algo diferente que se faça lá? Receita básica, disciplina, valores, participação da família. Então, assim, não dá para alguém que não queira se envolver na educação do seu filho, ele não vai conseguir estudar no Colégio Tiradentes, ele vai precisar de se envolver mesmo. Um aluno que tiver muita dificuldade com regras, com horários, com princípios, com valores, e aí vai do básico, da educação para com o outro, da cidadania, do respeito consigo mesmo, com o outro, essa pessoa enfrentaria dificuldades. Mas o que a gente vê na prática no Colégio Tiradentes é que pode entrar uma pessoa lá, uma criança, um jovem, em que os pais às vezes falam assim, nossa, mas eu não sei se meu filho vai se adaptar, porque ele é um pouco contestador, rebelde, ele é resistente, né? Rebelde, ou coisa semelhante. Daí a pouco, muito pouco tempo, você encontra com esse pai ou com essa mãe, pensando, meu Deus do céu, eu agradeço demais, meu filho melhorou tanto como pessoa, a nossa convivência está melhor, ele está mais disciplinado, ele está mais responsável, agora ele cuida melhor das coisas dele, ele não tem aquela dificuldade para acordar, ele acolhe melhor as orientações que eu dou, ele é mais obediente. Então eu agradeço muito vocês por essa mudança que vocês estão ajudando a fazer no meu filho. Depoimentos com essa linha são frequentes, muito frequentes. Então, e o desempenho é muito bom, e você vê a felicidade do aluno, quando acontece, seja de um professor ou de um aluno precisar de sair do colégio, sempre é as lágrimas, sempre é chorando, sempre é triste, porque mudou, porque foi para um lugar que não tinha Colégio Tiradentes, é uma perda muito grande. Por quê? Porque cria amor, cria vínculo, que é um ambiente em que ele é muito bem tratado, muito bem cuidado, recebe o que tem de melhor para ele, então não tem como não se apaixonar. Então acho que é uma receita que se mostra dando certo. Se toda escola conseguir desenvolver um processo semelhante, eu não tenho dúvida nenhuma que o avanço nos resultados da educação da cidade, do estado, do país, seria muito positivo. E aí a gente vai para os desafios, né, da juventude, especialmente hoje. A gente tem uma guerra, né, que não é mais velada com o celular, com as redes sociais. A gente tem visto aí reportagens que chega a deixar a gente assim, estarrecido de como que a coisa está envolvendo jovens, crianças, na verdade, em crimes, em situação de maus tratos no sentido de automutilação, enfim. E aí isso esbarra na polícia também. A polícia tem feito um trabalho nesse sentido, justamente porque aí existe um crime agora que tem como público-alvo essas pessoas que estão mais vulneráveis, né, comandante? A questão do acesso, por exemplo, a redes sociais ou internet,
acho que todas as escolas estão gostando, porque a partir do momento que aprovou uma lei que está retirando isso, as crianças voltaram a interagir mais, a participar mais, o recreio está mais barulhento, as pessoas estão convivendo mais. Sim. E todas as escolas que eu tive a oportunidade de conversar diretamente com alunos, com professores, ou com alguém do corpo pedagógico da escola, o retorno é positivo. Mas esses desafios da tentação ao nosso jovem, ou do tentativo de recrutamento de jovens, ou da idealização de algum criminoso como se aquilo fosse um caminho correto, sim, isso está no dia a dia físico, mas também está no dia a dia digital. Então, se a gente não trabalhar muito essa questão dos valores, da referência positiva, do que é uma boa referência, de que seu filho deve se orgulhar, o que ele deve buscar, ou coisa semelhante, a gente corre um risco muito grande. A Polícia Militar, por exemplo, nós temos o policiamento escolar, que está sempre presente nas escolas, ajudando na saída da escola, na entrada da escola, quando alguém da escola precisa de algum apoio lá dentro. Tá? E aquele policial acaba criando vínculos e, às vezes, se transformando em referência para algum desses alunos. Mas também tem, por exemplo, o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, que aqui em Sete Lagoas, especificamente, a gente forma aproximadamente 1.000 alunos por semestre. Então, atende-se aí 10, 15 escolas por semestre, dando lições para esses jovens, ajudando eles a fazerem melhores escolhas mais seguras, de não cair tão facilmente nesse mundo das drogas que acaba destruindo, adoecendo, destruindo famílias e outras coisas. O profissional do PROERD que nós temos, os profissionais, isso vai servir, eu estou dando um exemplo de Sete Lagoas, mas serve para qualquer lugar do estado, esses profissionais da Polícia Militar viram ídolos para as crianças. Sim. Quem vivenciou esse projeto do PROERD e já é adulto hoje, como acontece a gente conhecer, ou quem está vivenciando, se participa, vê o carinho, o afeto, a admiração, o respeito que as crianças criam, os jovens, em relação ao profissional. Aonde vê aquele profissional, faz questão de ir lá, de conversar, de brincar, de abraçar, quer levar para conhecer a casa, fala com os pais. Então, isso ajuda a mostrar esse lado bacana da polícia e a criar, por exemplo, no policial, uma referência para aquele jovem. Ao invés de ele ficar idolatrando pessoas que praticam crime ou que usam droga, ele começa a admirar, respeitar, por exemplo, um profissional da área de segurança pública, que é o caso do policial militar. A gente entende isso como algo muito positivo e que, de certa forma, ajuda no ambiente escolar e ajuda também as famílias. Porque qualquer pai ou mãe que vê seu filho se sentindo atraído por uma referência negativa, eu imagino que deve ser um sofrimento muito grande. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, mudar essa realidade, às vezes vive num ambiente que não propicia, né? Essa retirada é ainda um desafio muito maior. Mas vamos voltar aqui para nosso tema principal, que é a implantação da 19ª RPM, Região de Polícia Militar, em Sete Lagoas, que completou 8 anos, né, de instalação. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa recente, vamos dizer assim, né, se compararmos, como a gente estava falando, aos quase 250 anos da Polícia Militar. Nasceu agora, é uma criança. Como é que você analisa o trabalho da 19ª? É uma criança linda, bem nutrida, forte, encantadora, que está dando aquela criancinha que passa ali, todo mundo quer brincar, quer apertar as bochechinhas, que graças a Deus está indo muito bem. A 19ª Região completou agora no mês de fevereiro 8 anos. Ela foi instalada em fevereiro de 2017, num momento em que essa região de Sete Lagoas, principalmente Sete Lagoas, passava por uma situação de segurança pública não desejável. Logisticamente, as instituições de segurança pública estavam bem aquém do que é o necessário. Os índices, a frequência de furtos, roubos, assaltos e outros crimes estava bastante elevada para os patamares de uma cidade em torno de 200 mil habitantes. A população, de certa forma, se sentia relativamente insegura com isso. A Polícia Militar, quando vai implementar uma região, hoje nós somos 19 regiões no estado operacionais, ela faz diversos estudos em termos de população, de incidência criminal, de logística, de tendência de desenvolvimento. Vem determinadas empresas, ou, por exemplo, descobrem um mineral muito valioso, como o Vale do Lítio, o Vale do Silício, coisas parecidas que vão trazer pessoas, movimento, fluxo de dinheiro, podendo resultar em avanço criminal. Mas, ao mesmo tempo que a Polícia Militar estudou isso muito tecnicamente e também vislumbrou essa necessidade, houve um movimento na própria cidade querendo melhorar a segurança pública. E, dentro dessas tentativa de melhorar a segurança pública, viu-se a necessidade de implementar, instalar uma região da Polícia Militar.
Porque, embora seja uma edificação e um corpo administrativo relativamente pequeno, mas quando você leva uma região da Polícia Militar para um dado lugar, você também está levando parte do processo decisório da polícia, de assessoramento ao alto comando da polícia. Você está levando tendência de levar uma logística melhor, um olhar mais aprofundado da polícia para aquela região. Então, o atual prefeito de Sete Lagoas, Douglas Mello, à época era deputado, lutou muito para que isso acontecesse. Instituições como Associação Comercial e Industrial, empresários, cidadãos, diversos atores sociais de Sete Lagoas perceberam essa necessidade. E, naquele momento, a polícia estava entendendo favorável a isso e os atores sociais, como, por exemplo, o Douglas Mello, que teve um papel de destaque nisso, lutou muito para que acontecer. Instalou a região. Na sequência da instalação da região, começou a criar... Porque dentro da região tem uma companhia de ensino e treinamento, que é como se fosse uma divisão da Academia de Polícia Militar que ajuda na formação de policiais. Então, criou uma turma de formação de soldados aqui, e esses soldados foram lotados aqui. A parte logística começou a receber mais aporte, mais viaturas, mais armamento, mais equipamento. O treinamento passa a ser realizado aqui mesmo, ao invés de precisar de pegar esses policiais e mandar para outros lugares para treinar. Então, essas e outras ações que vieram com a região contribuíram muito para melhorar as condições de trabalho dos policiais, em termos logísticos, em termos de treinamento, qualificação e da própria valorização, e criar uma capacidade de resposta para a instituição maior. Com isso, desde a instalação da região, nós temos aí uma redução que já beira mais de 90% de um dos principais indicadores de criminalidade. Furtos, roubos, homicídio, feminicídio, homicídio tentado, diversos crimes que incomodam muito a população e que geram muita insegurança, tiveram reduções muito bruscas. A gente até na audiência pública tratar sobre segurança pública aqui na Câmara, promovido aqui, a gente agradece à Casa por isso, teve a oportunidade de comentar sobre esses assuntos. Então, essa unidade 19ª região, com 8 anos, dentro de uma polícia militar que completa agora em 9 de junho 250 anos, é uma criança que prosperou, deu muito certo e que está forte e desenvolvendo um trabalho muito focado em melhorar cada dia mais esses indicadores de segurança de Sete Lagoas e dos outros 15 municípios que pertencem a ela, para que cada vez mais o cidadão possa transitar com tranquilidade, não ter medo de perder seus bens, não ter insegurança para participar de um evento social ou coisa semelhante. Bom, a gente vai rapidamente para o intervalo, a gente volta falando sobre a situação em Sete Lagoas em relação à segurança. Sete Lagoas é, de fato, uma cidade segura? Daqui a pouquinho. Frente a frente de hoje, a gente fala sobre os 8 anos de implantação da 19ª Região de Polícia Militar em Sete Lagoas, região. E a gente conversa com o comandante Coronel Elvésio Fraga, que é o comandante da 19ª RISP. A gente está falando... RISP não, é RPM, né? Isso. Antes falava RISP, né? Agora é RPM. E a gente está falando sobre a segurança em Sete Lagoas, o trabalho dessa 19ª. Mas eu queria que a gente não falou, ou falou muito rapidamente, eu gostaria de voltar na questão da sua atuação. Você começou aqui em Sete Lagoas, né? Começou trabalhando... Sim. Você não é daqui de Sete Lagoas? Não. Eu sou de Belo Horizonte, formei na Academia de Polícia Militar também em Belo Horizonte e vim para aqui como aspirante no início da minha carreira. Então, o primeiro local que eu trabalhei após formado, um curso de 4 anos, na Academia de Polícia Militar foi Sete Lagoas. Trabalhei aqui como aspirante e tenente. Cheguei aqui em 1999 e saí em 2001. Aí depois disso eu retornei para Belo Horizonte, trabalhei lá por muitos anos. Saí de lá por 5 anos para trabalhar em Brasília, uma parte desse tempo no Ministério da Justiça, outra no Congresso Nacional, pela Polícia Militar. Depois retornei para Belo Horizonte, trabalhei em diversas unidades lá, em diversas funções. E agora, desde o ano passado, fui agraciado com esse privilégio de voltar para a mesma região onde eu iniciei minha carreira. Então, comecei aqui como aspirante, retorno como coronel, como comandante da região. Algo que me alegra e me deixa muito satisfeito e muito feliz. Muita responsabilidade também, né, Fraga? Bastante. Porque são 16 cidades, não é isso? 16 cidades. Começa ali em Pedro Leopoldo e termina lá em Santana de Pirapama. E lateralmente vai de Paraupeba a Baldim.
Como é que fica essa questão da logística, né? Porque a gente sempre vê a necessidade de homens trabalhando e a polícia está sempre em formação, né? Desses homens e mulheres que ingressam e começam a trabalhar nas ruas. Hoje, o quantitativo está atendendo? Como que a gente pode analisar essa situação, considerando, né, o trabalho que é amplo aí da 19ª? Olha, Raquel, eu acho que qualquer empresa ou qualquer instituição, seja ela pública ou privada, se a gente perguntar para um gestor dela se ele quer mais efetivo, mais pessoas, raramente alguém vai falar que não. Que não, né? Mas eu posso reclamar do efetivo da 19ª região? Não seria justo. Graças a Deus, nós temos um efetivo muito qualificado, os nossos policiais trabalham muito bem, exercem um trabalho com muita vontade, com muita boa vontade. Então, eu digo que cada policial nosso deve valer por uns 2 ou 3, pela qualidade do serviço que eles fazem e pelo tamanho da entrega. Então, para exemplificar isso que eu estou falando, nós temos 16 municípios. Nos 16 municípios, nós estamos com redução de todos os indicadores de segurança pública. Se eu pegasse da época que criou a região até agora, as reduções são bruscas em todos eles, não tem nenhum que esteja diferente disso. A gente tem implementado com todo mundo envolvido e acreditando nisso, essa diretriz de que a polícia precisa estar mais disponível e mais próximo do cidadão. Uhum. Então, cada vez mais vocês vão ver retornando reuniões com redes de vizinhos protegidos, reuniões rurais, o policiamento ostensivo mesmo. De repente, você está passando, vindo trabalhar. Às vezes, você passa numa avenida aqui, você vai ver uma viatura parada com um militar desembarcado. Na hora que você está indo embora, você vai ver isso em diversos lugares das cidades. Operações em locais e horários necessários. Então, a gente quer cada dia mais uma polícia presente, disposta a ouvir e atender o cidadão e, quando necessário, tomar alguma providência quando alguém fizer alguma coisa de errado. Mas isso, graças a Deus, é exceção. A gente se acostumou muito a olhar para essa exceção, achando que o trabalho da polícia é só isso de prender, de dar busca, mas não, o trabalho da polícia é infinitamente mais do que isso. E o que a gente está tentando, a gente está buscando é mostrar para a população todo esse monte de outras coisas que a polícia faz e que às vezes a gente estava passando despercebido. E essas coisas todas ajudam a construir essa sensação de maior segurança, de perceber que o policial está ali para te atender efetivamente, de que você pode ter uma relação de amizade, ou amistosa, ou de respeito, ou de cordialidade com o policial, que não precisa ter medo ou receio da figura daquele profissional. Então, tudo isso faz com que esse efetivo que nós temos hoje seja suficiente para a gente conseguir estar mantendo essa redução dia após dia dos principais indicadores de segurança. Então, nesse aspecto, eu falo assim, não preciso de mais efetivo. Se o meu comandante-geral me perguntar, acho que não, comandante, eu recebo de bom grado. O senhor pode mandar quantos que o senhor quiser que eu recebo. Mas, assim, eu ficar defendendo, falando que está faltando efetivo, não seria justo, não seria verdadeiro. Uhum. Você falou 2 coisas que eu quero perguntar. Que foi a pergunta que a gente fechou o bloco. Se 7 Lagoas pode ser considerada uma cidade efetivamente segura? Com certeza, Raquel. Existem indicadores de segurança pública no mundo e o principal indicador que mede segurança pública no mundo, infelizmente, é homicídio. Quantidade de pessoas mortas, a taxa de pessoas, para cada 100 mil habitantes, quantas pessoas foram vítimas de homicídio. Uhum. Por que esse indicador? Porque é um indicador que ele é quase a prova de falha. Ninguém consegue mudar. Se morrer uma pessoa, vai ter um corpo. Não tem jeito de ficar camuflando aquilo, de ficar negando. Então, não importa se foi na Holanda ou se foi aqui, a quantidade de pessoas mortas por causa violenta, ela é um número bem confiável. Uhum. No hospital, se morrer no hospital, vão ver isso. No Instituto Médico Legal, vão ver isso e tal. Então, o mundo inteiro mede. Não quer dizer que a questão da segurança seja só isso. É um indicador que serve para medir. Baseado nesse indicador, até o ano passado, a 7 Lagoas era a 12ª cidade, dentro de 853 municípios que nós temos em Minas, mais seguros, aliás, dos 853, o 12º mais seguro. E eu te digo com muita tranquilidade, baseado no tamanho da redução dos índices criminais do ano passado para esse ano, que se fosse fazer uma foto hoje desse mesmo indicador, se a instituição que faz essa pesquisa, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e mais um órgão do governo federal, acho que o Ministério da Justiça, se eles tivessem condição de replicar essa pesquisa com mais frequência, que ela é feita só anualmente,
eu te afirmo com toda tranquilidade, hoje Sete Lagoas estaria muito abaixo do 12º lugar. Então você pensa que você vive num estado com 853 municípios, você tem uma cidade que ela está entre as 10 mais seguras do estado. E uma cidade de médio porte, uma cidade de 220 mil habitantes. Esses dias eu estava pesquisando quais cidades europeias, na casa de 200 mil habitantes, têm indicadores de segurança maiores do que Sete Lagoas. Diversas. Tem cidade na Suíça, tem cidade em outros lugares com essa população de 200, 220, 240 mil habitantes que tem indicadores de segurança mais insatisfatórios que Sete Lagoas. E quando você vai olhar para o cotidiano, como eu comentei naquele dia da audiência pública aqui na Câmara, você vai olhar, é uma cidade que você vê as pessoas circulando, brincando em praça, indo para evento público na praça, indo na feirinha, seja na área central, seja num bairro, indo para as lagoas, indo para eventos na serra. Então, esses são indicadores que não são esses científicos, mas onde você vê a população se sentindo confortável para, por exemplo, sair de uma escola e ficar na pracinha com seu filho. Passando ali sem saber, ver que tem uma feira, opa, vou parar aqui, vou ficar nessa feira. Tem um show na praça, mas é um show gratuito, nossa, eu vou lá. Se a pessoa se sente bem para ir lá, é porque ela está se sentindo segura. Eu não vou nunca falar que as coisas estão perfeitas. Não vou nunca falar que não há problema e que a gente não precisa de melhorar mais. Mas eu também não posso fechar os olhos para um monte de conquistas que vêm sendo feitas ao longo dos anos. Então, isso é algo que vem assim, é do momento atual. Eu cheguei aqui de setembro a outubro. Então, seria muita pretensão eu querer falar que no comando que eu estou aconteceu tudo isso. Isso é uma coisa que um vai trabalhando, vai deixando para o outro vai melhorando, vai aperfeiçoando. E as coisas vêm desde o início da fundação da região, nos 8 anos atrás, as coisas vieram somente melhorando. A gente está dando continuidade a esse processo. E o papel, por exemplo, da imprensa, como esse momento que a gente está conversando aqui, de fazer isso chegar à população, é parte essencial disso. Que não adianta a gente ficar se escondendo, entre aspas, atrás só de dado. Quem é a pessoa que pega para ver os indicadores de segurança pública de Sete Lagoas? Quem é a pessoa que entende que esse indicador faz mudança no cotidiano dele? Então, se a imprensa não nos ajudasse a também mostrar isso, essa sensação de segurança, essa liberdade para ir na praça, para ir na festa, para ir no show, ela não estaria acontecendo. Então, cada dia mais a gente tem testemunhado depoimentos, falas e condutas que levam a isso. Então, Sete Lagoas é, de fato, uma cidade bastante segura. Tem problemas, ainda tem crimes, não sei se algum dia deixará de ter, acredito que não, mas comparando a tudo que se tem de técnico, de científico e de sensação de segurança no mundo, é uma cidade que está com indicadores bastante favoráveis. E você acha que isso foi... Você falou de policiamento ostensivo, você falou de presença mais marcante da polícia. Além disso, é óbvio que tem uma estratégia, né? E talvez você não possa falar todas essas estratégias, mas qual que seria o segredo, então, para que isso permanecesse, né? Se viesse outro comandante para cá e falasse, não, isso está dando certo, eu tenho que manter isso. O que precisa ser mantido para que essa sensação de segurança que de fato acontece, e eu falo isso porque eu moro perto de uma praça e eu vejo crianças 10 horas da noite brincando nessa praça, de fato, né? Obviamente que elas se sentem seguras, os pais se sentem seguros e tem ali brinquedos, né, que elas possam utilizar, que isso também é importante. E aí, é uma experiência minha e eu acho que todo mundo comunga disso. E aí, o que a gente deveria manter, né? Porque todo mundo quer se sentir seguro, todo mundo quer viver tranquilidade, né, em paz e ter essa liberdade do ir e vir. O que seria o segredo nesse sentido? Eu acho que uma abertura ao trabalho integrado, porque ninguém faz nada sozinho. A Polícia Militar como instituição, a gente pode fazer muita coisa por nós, mas se a gente se juntar com a Prefeitura, tudo que eu estou falando são retratos das coisas que estão acontecendo no momento. Uma integração muito grande com a Prefeitura Municipal, uma integração com a Câmara Municipal, que é uma grande parceira e ajuda em diversas questões. Uma integração muito grande com setores organizados da sociedade, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, outras religiões, associações de comerciantes, associações de moradores, associações de entidades rurais. Por quê? Porque todas essas são formas de ver as questões de formas diferentes que traz tudo para a gente. Então, se a gente estiver atento para tudo isso e atento de verdade, diferentes, a gente consegue construir um cenário melhor. Eu pego os dados e
a participação de todo mundo, você tem uma tendência de acertar mais. Porque você está realmente tentando verificar a realidade e não só aquilo que você acha. Se eu me fechar só dentro da polícia, eu tenho uma visão. Se essa polícia estiver aberta de verdade para integrar com o bombeiro, com a polícia civil, com a prefeitura em todos os seus segmentos, com o setor privado, com a imprensa, com todo mundo, ela tende a acertar mais. Para além disso, essa preocupação com o ambiente também. Então, por exemplo, você falou da praça. Quando eu dou a praça que tem um brinquedo adequado, se o município está preocupado em melhorar a iluminação pública, sim, em promover podas adequadas em árvore para transformar aquele local num local mais adequado, se a assistência social está tentando olhar da melhor forma de tratar determinadas situações que tem na cidade. Pessoas, né? Os que ficam, sim, na rua e tal. Pessoas em situação de rua. Se outros atores da sociedade estão fazendo parcerias para poder revitalizar parque de exposição, quadras, campos e coisas semelhantes. Se a população daqui começa a consumir mais os produtos daqui, eu vou mais na Arena do Jacaré, eu vou mais no comércio daqui. A gente cria um movimento, e essas coisas que eu falo podem parecer utópicas, mas você cria um movimento que reforça a cidade como um todo e reforça o sentimento de pertencimento. E se eu estou com um sentimento de pertencimento, na hora que a polícia militar vai lá na rede de vizinhos protegidos, que é algo que está voltando muito forte, reuniões presenciais, a gente já fez acho que quase 200 reuniões, mais de quase 150 reuniões, só aqui em Sete Lagoas, esse ano, de janeiro até agora, presenciais, com 10, 15, 20 pessoas. Essa pessoa anima mais a participar disso e ela confia mais que ela pode chegar lá e pode falar de um problema. Às vezes o problema é da polícia, às vezes não é de polícia, mas aí se a polícia tem uma boa relação, ela leva aquele problema para alguém que é responsável. Então você cria uma rede muito boa que tende a prosperar. Internamente na polícia, eu falo, não, se eu saísse daqui hoje, se eu pudesse dar algum conselho a qualquer pessoa que viesse me substituir, eu falo, continue acreditando e cuidando da nossa tropa, dos nossos militares. Eu falei, eu não falo isso para agradar, não, eles são bons mesmo. Então, assim, continua lutando para dar a eles melhores condições de trabalho, equipamento adequado, treinamento adequado, respeito, cordialidade, valorização, porque esses profissionais, quando eles estão sendo bem cuidados, a capacidade de resposta deles aumenta muito. Sem dúvida. Então, quando eu falo que eles estão trabalhando, que um está valendo por 2 ou por 3, ouso aqui dizer publicamente que eles estão trabalhando satisfeitos. Eles estão trabalhando satisfeitos por quê? Porque tem um ambiente adequado, as relações estão boas, o respeito, a cordialidade, a valorização. Então, esse pessoal, em qualquer empresa, você consegue criar um ambiente assim, os seus funcionários vão dar mais resultado. Então, aí a amizade surge, o relacionamento, o comprometimento. Aí a pessoa diz, nossa, eu não posso desapontar, eu tenho que fazer aquilo ali, porque vai ser bom para mim, para minha família, mas é bom para a polícia militar. Então, cuidar internamente dos nossos policiais, valorizá-los. E continuar com essa atuação em rede, que vai inclusive com a imprensa, de estar... você me convidou para vir na TV Câmara, estou aqui, você chamou a guiar da prevenção de violência doméstica, ela vai estar aqui, convidou o Tenente Coronel Soares, o Major Vitor, fulano, mas lá na rua, convidou o policial, né? A polícia tem que estar disponível para isso, parte do papel do nosso serviço é esse. E aí você consegue chegar às pessoas e aos lugares, às vezes mesmo não estando lá. Então, esse conjunto eu acho que é essencial. Sem dúvida. A gente está finalizando, eu queria que você deixasse, né, uma dica, talvez uma recomendação para a população nesse sentido, qual o papel, né, das pessoas para que mantenham a cidade também segura, para manterem segura a sua família, a autossegurança também, né, como pedestre, como motorista, enfim. O que você diria para as pessoas, né, uma recomendação da Polícia Militar? Olha, eu pediria para que todos vivam efetivamente a cidade e confiem na polícia. Viver a cidade em todos esses aspectos que eu falei, de participar das coisas, de denunciar, de reclamar, de participar efetivamente. Porém, sem alarmismo e sem sensacionalismo. Porque, às vezes, as pessoas pegam... Tipo, aconteceu 20 coisas no seu dia, 20 coisas muito boas. Aí aconteceu uma mais ou menos, a pessoa quer transformar aquilo num grande problema, num evento, e fala com o outro. Não estou falando para ninguém não falar das coisas, não. Mas fala sem sensacionalismo, procure o responsável por aquilo, dê a oportunidade, ou do poder público, ou do próprio privado, participar daquilo, não fica...
Porque hoje em dia, por exemplo, as pessoas criaram muito essa questão da lógica da rede social, como se fosse um reclame aqui. Aí tem muitas pessoas que acreditam que é melhor você fazer um estardalhaço na rede social do que você procurar alguém para conversar. Pode ter tido algum momento que isso funcionou? Não sei, mas eu afirmo, para a Polícia Militar na região aqui de Sete Lagoas, não precisa disso. Não funciona, né? Nós estamos dispostos a ouvir, a trabalhar, a melhorar, a atender. E quando a gente cria esse estardalhaço, acreditem em mim, gente, e tem muitos estudos que mostram isso, você está criando uma insegurança que às vezes não existe. Está atrapalhando o trabalho. Eu não estou falando para ninguém ficar calado, para ninguém não falar, ninguém não apontar a falha de forma nenhuma. É só não fazer esse estardalhaço. Procure o tenente, o sargento, o capitão, o major, o coronel, quem que for. Leve aquela questão, pode ter certeza, você vai ser acolhido, você vai ser bem atendido. E mesmo que às vezes não seja uma questão para nós tratarmos, a gente vai tentar facilitar o máximo possível a solução daquilo. E eu acredito que isso que eu estou falando para a Polícia Militar deve servir para praticamente todos os órgãos públicos que estão atuando aqui, que está todo mundo tentando fazer um grande trabalho. E aí a pessoa que às vezes pega e se transforma num probleminha, num fenômeno, ela pode achar que ela está ganhando muita curtida, por exemplo, sua rede social, ou muito seguidor, mas ela está contribuindo para denegrir a imagem da cidade, ou do bairro, ou da rua, ou da instituição, da instituição, ou para gerar a sensação de insegurança, e o valor disso é imensurável. Então, assim, vamos ser responsável. É isso. Acho que você falou tudo. Quero agradecer muito sua presença aqui, comandante, deixar sempre abertas as portas para que você possa voltar, ou seus militares também, para a gente poder conversar. A gente tem feito entrevistas também, participando muito, e a TV Câmara, a Rádio Câmara, a Câmara Municipal em si, tem esse papel também de aproximação. Então, é só chamar que a gente vai. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui. Boa tarde. E você, obrigada pela companhia no Frente a Frente. A gente volta, então, numa outra oportunidade. Até lá!